Textor vai para ofensiva, cara. Defende o Botafogo de jornalista que atacou o Glorioso pela questão financeira, o seu método de negociação, né? Diz que o Botafogo está burlando as regras e o Textor não deixa barato, escurraça com o jornalista e com o site UOL, né? Na frente de todo mundo. E é por isso que eu falo para vocês, é muito importante que vocês parem de assistir a mídia tradicional e comecem a seguir os canais, né? Que cobrem o Botafogo de forma independente, trazendo aqui a verdade para vocês sem clubismo algum. Por isso que eu convido para vocês seguirem aqui o Botafogo em Foco, que é o meu canal, mas pode ser um pouco de vocês também. Basta vocês se inscreverem, ativar as notificações, deixar o seu like, sempre um comentário. Vai estar ajudando a gente a manter esse canal aqui de pé, né? Isso não custa nada para vocês, trazendo aqui informações importantes do dia a dia do Botafogo. E aconteceu que o Textor, cara, na frente de todo mundo, foi lá e respondeu o jornalista do UOL, que estava ali atacando o Botafogo, dizendo que o Botafogo não poderia estar fazendo o que está fazendo. A preocupação do cara é que o Flamengo não consegue acompanhar o Botafogo. A preocupação do cara é que o Palmeiras não consegue acompanhar mais o Glorioso. Aquela estratégia deles de terem apenas Flamengo e Palmeiras ganhando títulos está ruindo. E o John Textor foi pra cima, não vai arredar, cara. E olha só o que aconteceu, eu vou mostrar pra vocês agora. Danilo Lavieri, né, criticou o doping financeiro do Botafogo. Ele disse: vai prejudicar o futebol brasileiro. Flamengo e Palmeiras não podem perder a estabilidade para tentar acompanhar. Danilo, meu querido, simples, não acompanha o Botafogo. O Botafogo é um foguete, originalmente sem ré. O Botafogo voltou para onde nunca deveria ter saído, cara. E vai ser realmente muito difícil. E eu entendo o desespero de vocês. Vai ser muito difícil do Flamengo, do Palmeiras, do Corinthians, do São Paulo, qualquer clube brasileiro, cara, acompanhar esse novo e velho Botafogo ao mesmo tempo. Porque o Botafogo sempre foi glorioso, passou um período ali muito difícil, mas está de volta. Eu entendo o choro de vocês. Então, o Danilo, cara, falou um monte de besteira aqui na questão do site UOL, né? Dizendo que o Flamengo e o Palmeiras não podem tentar acompanhar o Botafogo porque vão desestabilizar a sua conta, né? E aí eu vou trazer aqui para vocês o que ele falou. Olha só, imagina você, torcedor do Flamengo, né? Ver Vinha machucado, Ayrton Lucas, de repente com uma lesão muscular, contrata o Alex Sandro. Com certeza isso pressiona. O que não pode acontecer é normalizar esse tipo de situação. Imagina a janela aberta, o Flamengo perde alguém com contas comprometidas, não pode perder a estabilidade e tranquilidade financeira que demorou um tempo para alcançar, para tentar acompanhar o Botafogo. Assim como o Palmeiras não pode fazer, assim como o Corinthians não deveria fazer. Sabemos que o Corinthians é um caso à parte, né? Não pode nada e continua contratando. Não adianta falar em fair play financeiro, mas em doping financeiro, como diz o Juca Kfouri. Então, o que me parece aqui, cara, é que inventaram um novo termo para tentar atacar o Botafogo, né? Mudaram de fair play financeiro, porque não existe no Brasil. No Brasil, no futebol brasileiro, não existe lei de fair play financeiro. E eu vou comentar sobre isso no final, porque eu acho que vai começar a acontecer a partir do ano que vem. Então, eles falam, já que não existe fair play financeiro, nós vamos então chamar de doping financeiro, que aí a gente não está cometendo nenhum problema, porque a gente acabou de criar um termo novo. Então, para eles, o Botafogo comete o doping financeiro, que é a mesma coisa que fair play financeiro, porém não há lei no futebol brasileiro para que o Botafogo se enquadrasse no fair play financeiro. Então, inventaram uma regra que não existe, estão atacando o Botafogo por causa dessa regra, sem nem estudar e sem nem conhecer, né, a regra onde acontece em outros países. Por exemplo, na Europa, né, tem ali o fair play financeiro, mas os caras não conhecem nada de futebol, estão fazendo isso de forma orquestrada para atacar o Botafogo. E o John Textor, cara, não deixou barato, foi lá e humilhou o jornalista e o site UOL, cara, na frente de todo mundo, e eu vou mostrar para vocês agora. O Textor falou o seguinte, cara: meu conselho para o site UOL é: contrate o economista César Grafietti como seu novo CEO. Já que vocês querem falar sobre a questão financeira e não sobre a questão futebolística, contratem então um economista, né? Porque o UOL tá parecendo, o UOL Esporte tá parecendo mais uma
um site de fofoca, porque não entendem nada da questão financeira. Então o John Textor já começa alfinetando ali. Contrate, então, um CEO que entenda de economia, para que vocês possam comentar sobre economia. E envie o Danilo Lavieri, que é esse jornalista que fez esses comentários que o Flamengo e o Palmeiras não conseguem, não podem tentar acompanhar o Botafogo. Ele fala o seguinte: e envie o Danilo Lavieri de volta à escola. Chamou o cara de burro, na cara de pau, na frente de todo mundo, cara. Tipo, cara, tu é burro, tu tá comentando algo que você não entende. Então, tem que tirar o Rodrigo Lavieri e colocar ali um economista para comentar, porque você não domina o assunto que você tá falando. Volta pra escola que você é burro, cara. Sério, Danilo, estude sobre a lei de fair play financeiro. Quando você diz que o Botafogo não cumpriria a lei da Europa, né? Por favor, cite a regra, porque o seu público merece a verdade. O nosso Botafogo está totalmente em conformidade com as regras falhas da UEFA de fair play financeiro, cara. O John Textor botou a peça na mesa, meu irmão, e falou: cara, tu é burro, para de comentar sobre aquilo que você não entende, né? Volta para a escola e, já que você quer comentar sobre economia, contrate então um CEO que entenda de economia. John Textor não tá para brincadeira, ele não vai arredar o seu pé, cara, ele não vai recuar, ele vai continuar investindo muito pesado no Botafogo. E o que os jornalistas das mídias tradicionais não entenderam ainda é que quanto mais eles cutucam o Botafogo, quanto mais eles cutucam o John Textor, mais ele fica com vontade de investir no Botafogo. Porque, ele quer apagar, cara, a má impressão que ficou no ano passado, ele quer um título nesse ano. A janela, né, a segunda janela de transferência de 2024 demonstra isso, que o John Textor, cara, ele quer ganhar um título. Trouxe um lateral esquerdo que era nem algo que a gente estava esperando. Ele trouxe um lateral esquerdo de ponta, de nível de seleção brasileira, cara. Trouxe um lateral direito de ponta, de nível de seleção brasileira. Trouxe o meio-campo da seleção argentina. Então, assim, o John Textor, ele não vai parar enquanto não tornar o Botafogo aquilo que o Botafogo já foi um dia. Então, quanto mais eles cutucam o John Textor, quanto mais vocês cutucam o Botafogo, quanto mais vocês choram, mais o John Textor investe no glorioso. Acabou a mamata, cara. Acabou aquela historinha de vocês pisarem no Botafogo e ficar por isso mesmo. Isso ficou no passado, nas últimas 2 décadas, ficou por lá. A tentativa de hegemonia do Flamengo, que foi frustrada, e nem foi frustrada pelo Botafogo, foi frustrada pela própria incompetência do clube, com mesmo todas as ajudas, cara, fora de campo, com doping financeiro na cota de TV, porque todo mundo quer falar sobre doping financeiro, sobre fair play financeiro, mas ninguém quer falar, né? A discussão acaba quando chega na redivisão, né, justa das cotas televisivas. Quando chega nesse assunto, vamos falar sobre fair play financeiro, vamos. Então vamos começar falando sobre, vamos dividir a cota financeira de forma mais justa e não o Flamengo levar metade do bolo sozinho, o restante fica dividido de forma desigual para o restante dos clubes. Aí quando chega nesse assunto, aí ninguém quer mais discutir o fair play financeiro. Então eu topo, a torcida do Botafogo topa discutir fair play financeiro, até porque o John Textor está afirmando que nós cumprimos se a lei foi igual à da Europa, estamos enquadrados, está tudo bem, estamos dentro das normas, e a gente topa discutir o fair play financeiro, desde que vocês topem também discutir a redivisão das cotas televisivas, onde o Flamengo leva a vantagem sozinho. E engraçado que ninguém levantou esse assunto de doping financeiro, enquanto o Palmeiras recebe muito dinheiro da Crefisa de forma parecida com a do John Textor, né? A diferença é que o John Textor comprou o direito de gerenciar o futebol do Botafogo, enquanto nem isso a Leila fez, né? Ela que é torcedora do Palmeiras, colocou uma empresa ali que toma dinheiro de idosos, que é isso que a Crefisa faz, para poder investir no futebol do Palmeiras. E ninguém gritou, né, sobre doping financeiro quando o Flamengo contratou Ronaldinho Gaúcho, quando o Palmeiras contratou grandes jogadores, quando o Flamengo ganhava título. E quando o Botafogo não ganhava nada, só estava perdendo, zona de rebaixamento, tinha R$33 na conta, quando o Botafogo estava para ser rebaixado e falir de vez, cara, ninguém gritou, pelo amor de Deus, vamos ajudar o Botafogo, o clube desse tamanho não pode acabar. Ninguém se preocupou, mas agora estão todos preocupados que o Flamengo e o Palmeiras não conseguem acompanhar o Botafogo. Então, cara, é por isso que eu falo, é muito importante vocês seguirem e darem moral pra gente aqui da mídia que segue, né, acompanha o Botafogo e traz as informações e os comentários aqui pra vocês, do que as mídias tradicionais, que estão completamente enviesadas para o outro lado, né? Então eles não gostam do Botafogo, isso tá muito claro.
todo botafoguense sabe disso, e é por isso que eu peço o seu like, cara, que você deixe um comentário e se inscreva aqui no nosso canal, para que isso incentive a gente a trazer comentários aqui que sejam lúcidos, verdadeiros e a favor do Botafogo. Então, muito obrigado se você chegou até aqui e até o próximo vídeo. Valeu, falou!